na Primeira Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1, gostaria que você atentasse para esta leitura que faremos nesse instante. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Esta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e come. E Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria, unja também a Jeú, filho de Ninsim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 18. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é tão preciosa. E nós nesta noite, ó Deus, suplicamos apenas que o Senhor que inspirou esse texto de forma inerrante no passado, que levou o teu servo a escrever, relatar este episódio tão marcante em sua experiência contigo, nos auxilie nesta noite, iluminando, trazendo aos nossos corações o ensino tão necessário e que é tão pertinente às nossas vidas nesta noite. Então somente, ó Deus, sejam instrumentos pelo qual falarás, para que todo louvor, honra e glória sejam dados a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queiram sentar, meus irmãos. Muito bem, meus amados. Esse texto tem sido, para mim, um texto muito especial. E Elias é um profeta mencionado algumas vezes no Novo Testamento. E uma das vezes marcantes que ele é mencionado
em Tiago capítulo 5, verso 17, quando Tiago quer ressaltar o poder da oração de um homem contra todas as manifestações possíveis. Ele cita Elias, e dizendo lá no capítulo 5, 17 da sua carta, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Outra versão diz as mesmas paixões, não é? Então, Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. E o que é que esse texto tem tão de especial? Porque a gente percebe, então, aqui, nota, que um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, foi agraciado por Deus por algumas coisas tão difíceis, tão especiais, e ele não somente realizou grandes feitos a Deus, por Deus, em nome do Senhor, mas também ele sofreu como um ser humano. Quando o Tiago fala a respeito da sua semelhança conosco, não é? Ele é como nós. Ele não está falando somente que Deus ouve homens, não é? Da construção física, mas ele mostra que Elias passou por muitos problemas, por muitas dificuldades, não é? E quando você percebe aqui a vida de Elias, eu não vou ler todo o contexto, você pode ler desde o capítulo 16, você vai ver que a vida de Elias é muito semelhante à minha vida e à sua. Lá no capítulo 16, você vai encontrar este homem sendo chamado por Deus para, num momento muito especial da vida de Israel. Jezabel, o rei Acabe era o rei de Israel, e Jezabel era a sua esposa. Não precisa falar mais nada, né? Quem tem essas duas pessoas como uma referência da nação, sabe que não vai dar boa coisa. E a história é triste, o que essas pessoas faziam. Elias começou seu ministério simplesmente percebendo que as arbitrariedades daquele reino eram tão contumazes, tão renitentes, tão constantes, que ele se lembrou de um texto lá de Deuteronômio que diz: olha, se o rei não obedecer a minha palavra, eu vou cerrar o céu, vou tornar nuvens como bronze e não vai chover. Elias se lembra daquela oração, e esse é um dos motivos pelo qual Tiago nos faz pensar que somos homens como ele, mas que lembra das promessas do Senhor. Ele falou: ó, Senhor, tem um caso aqui, esse Acabe está acabando com tudo aqui, cerra o céu, acabe com a chuva, sem querer fazer um trocadilho com o nome, mas acabou mesmo. 3 anos sem chover, 3 anos sem cair uma gota de chuva naquela terra, até que Acabe se rendeu, né, e disse: olha, não tem jeito. Ele tentou todas as coisas, todas as artimanhas, mas então ele resolve chamar Elias. E quando ele chama Elias, Elias adentra a sua presença, e ele realmente diz para ele: és tu o perturbador de Israel. E Elias diz para ele: não, quem está perturbando Israel é você com essas loucuras. E semana passada eu mencionei isso, né? E algum irmão me falou: olha, não foi Elias, foi Micaías. Bom, a Micaías é outro episódio. É um outro episódio com Acabe, né? Mas é um outro episódio, quando ele chama Micaías, quando Josafá, associado com ele, queriam fazer uma guerra, e Acabe diz: olha, tem um profeta assim de Deus aí, mas eu não gosto dele, só fala coisa contra mim. E quando Micaías chega, ele tem aquele problema com Micaías. Mas aquele Elias mesmo, né? Elias, aquele homem especial. E ele chegou a um momento especial na sua vida, quando no capítulo 17 nos conta esse texto, que a sua luta contra os ídolos, contra a falsidade, contra o baalismo naquela terra, se tornou-se tão ferrenha, que ele não tem outro jeito, senão inspirado por Deus, desafiou os profetas de Baal. Jezabel tinha uma escola muito grande de profetas, ela devia ser a reitora daquilo lá. Ela tinha 400 profetas de Baal, ao qual ela sustentava, e mais 400 ainda, que comiam da sua mesa. Era um seminário bem grande que ela tinha. E os formados, esses 450 profetas de Baal, Elias desafia o povo: olha, se Baal é Deus, ele que se manifeste. Se Jeová é Deus, então se manifeste. E como vamos fazer isso? Subiram ao Monte Carmelo, e lá estavam, né? E o que é mais impressionante, lá no capítulo 16, 17, que você vê a história, e você diz para Elias, desafia aquelas pessoas: olha, se Baal é Deus, a quem você serve, não é? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um sacrifício, e a gente prepara tudo, e ninguém põe fogo não. Deixa que Baal e Deus, quem se manifestar,
queimando esse sacrifício é o Senhor dos céus. É interessante você notar que aqueles homens, 450 homens, não pediram para Elias: olha, como é que se faz um altar? Eles sabiam como fazer um altar. Eles sabiam que era de pedras. Nem precisou perguntar como colocar o animal ali em cima, eles sabiam. O maior problema da falsidade e da idolatria é que é tudo semelhante à verdade. E o povo estava vendo aquilo lá, e de repente começa aquela cerimônia suntuosa, aquele culto maravilhoso, culto pode dizer, não é? Aquelas pessoas ficaram desde a manhã até meio-dia, clamando para Baal queimar aquele sacrifício, e nada aconteceu. E aí Elias começou de forma jocosa a brincar com eles: olha, grita mais alto, talvez ele está atendendo alguma necessidade fisiológica, talvez ele saiu dormindo, quem sabe, tenta despertar. E aquelas pessoas faziam, e era um espetáculo. Você pode imaginar, de repente aqueles homens começaram a se cortar, a se mutilarem, e o sangue naquelas roupas que eles estavam, aqueles profetas. Imagine que coisa maravilhosa para a vista, não é? Poxa vida, 450 homens com tanto fervor, com tanto amor a Baal, que se cortavam, se lancetavam. Aquilo devia ser um espetáculo, sangue descendo, e o povo devia estar louvando tudo aquilo. Olha como eles são fiéis. Nada aconteceu. Elias então olhou para aquilo lá e falou assim: olha, não vai ter jeito mesmo, vamos abreviar essa história. Joguem água no sacrifício. Eles jogaram, joga mais água, joga mais água, jogaram, que tinha um rego ao lado do altar, a água escorria por ali. Então ele ora a Deus e pede para que Deus se manifeste, e Deus ali lambeu com uma labareda de fogo, consumiu aquele sacrifício, e o povo de Israel teve aquela visão. E uma das coisas que aconteceu naquela tarde, começo da noite já, é que aqueles 450 homens foram mortos, não é? Por homens, por Elias, por aqueles homens, pela falsidade, pelo pecado com o qual havia levado a Israel a cometer, a ponto de Israel estar tão distante do Senhor. Acabe, ele chegou, tem um texto aqui no versículo, capítulo 17, final do versículo do capítulo 17, que diz que ele foi o rei que mais irritou a Deus. E foi exatamente nesse momento que Deus levanta Elias. Foi exatamente nesse momento de uma confrontação tão acirrada. É como se alguém estivesse instigando um pitbull instigando, atirando pedra naquele bicho, tal, naquele cachorro. Depois fala assim: agora entra lá, vai acalmá-lo. Terrível, não é? Foi o momento que ele entrou em cena. E esse momento histórico nos mostra o que pode acontecer após uma vitória retumbante. A vida de Elias nos mostra que uma hora ele está lá em cima, no Carmelo, no topo, tendo vitória retumbante, e de repente, por causa de uma promessa de uma mulher não muito respeitável, ele tem tanto medo, tem tanto pavor, que ele se deprime, ele se acaba, e a sua vida muda completamente. É assim que é a nossa vida, muitas vezes marcado pelos altos e pelos baixos. Elias, ele passa por um processo de exaustão, ele está temendo uma promessa que foi feita de um modo irracional, mas a sua mente exausta, o seu cansaço, ele está tão acabado, que ele chega a pedir a morte para Deus. Ele, como uma pessoa que conhecia Deus, ele não queria tirar a própria vida. O judeu tinha muito problema com isso, mas ele pede a morte. E vários personagens bíblicos pediram a morte. Meus amados, o que você aprende nessa história com esse homem? O que você aprende nesse momento? Antes de chamar a atenção para a vida de Elias, que era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, eu quero que você olhe para Deus. Esse Pai amoroso, bondoso, restaurador, perdoador dos nossos pecados. Esse Deus a quem nós servimos com graça abundante. Todos nós. Se alguns de nós não podemos ser como Elias, na sua essência, todos nós podemos dizer assim: o meu Pai é Deus. E o que é que faz esse Pai amoroso, bondoso, quando você encontra dificuldade em sua vida? Eu estou terminando uma temporada no Limiar, esse projeto que nós temos aqui em Natal, com alguns pastores, e onde nós recebemos por 13 dias famílias e pastores que vêm para cá,
e estão simplesmente acabados. Acabados matrimonialmente, acabados no ministério, sofrendo tremendamente. Chegaram a um burnout, chegaram a uma exaustão espiritual e estão passando por muitos problemas. E Natal tem se sobressaído com esse grupo de pastores que nós temos ajudado, da Igreja Presbiteriana estou eu, o pastor Zwinglio, o pastor Pedro Neto e outros pastores que nos ajudam nesse ministério. E uma das coisas que nos deixa assim perplexo quando você conversa com aquelas pessoas que estão ali sendo tratadas, ajudadas durante esses 13 dias, é que você percebe que eles chegaram ao fim de si mesmo. E em nome do Senhor, e por causa da obra de Deus, e por causa da verdade. Não é assim conosco? Nós estamos vivendo numa sociedade tão impositiva, de costumes, de padrões tão estranhos a nós, que hoje nós já não sabemos mais o que dizer para os nossos filhos pequenos, diante das barbaridades, descalabros que eles aprendem na escola. As coisas que acontecem no nosso dia a dia nos faz corar de vergonha. Nós chegamos naquele tempo onde o apóstolo Paulo diz que no finais dos tempos os homens seriam inventores de males. Já não basta mais criar o mal, praticar o mal, precisa inventar uma forma de aguçar, de fazer pior aquilo que já está feito de errado. E nós vivemos exatamente no momento assim. Quantos de nós não passamos por dificuldades? Quantos de nós às vezes não temos vontade de nos levantar pela manhã para enfrentarmos um novo dia, pensar que vamos começar uma nova semana, pensar que vamos voltar à nossa rotina? Estamos tão desanimados, com tantos problemas, com tanta dificuldade, não temos dormido direito, a alimentação já perdeu o sabor para nós, a oração se torna difícil, meditar na palavra de Deus não é uma tarefa fácil. Quantos de nós já acordamos assim? Quantos de nós vamos dormir assim? Quantos de nós estamos assim nesta noite? Mas, meu amado, deixe-me dizer que você tem um Pai amoroso. Você tem um Pai que sabe exatamente como anda teu coração nesta noite. E a primeira coisa que você percebe que esse Senhor, Pai amoroso e bondoso, faz por nós, é que quando nós servimos a esse Deus, nós somos levados a desafios grandes. Nós somos levados a sonhos, a visões bem grandes, não é? E é exatamente o que aconteceu com Elias. Elias foi chamado para enfrentar um rei, para colocar em ordem o rumo de uma nação. E era um sonho muito grande, era uma situação muito difícil. Acabe era o rei, Jezabel a rainha e todo aquele povo, não é, matando os próprios profetas. E ele diz assim: eu só fiquei. E é nesse momento então que Deus chama Elias para um desafio muito, muito especial. Os milagres que Elias vai realizar na sua vida ministerial, eles têm tudo a ver com uma afronta, um confronto contra o Baal e o balaísmo. A mesma sorte como o Egito, não é? Quando as 10 pragas que Moisés, o protagonista ali naquele momento, foram contra os deuses dos egípcios. E aqui é contra Baal. Todos esses milagres que ele vai realizar, e os que Eliseu, seu sucessor, realizará também, ele tem esta conotação, tem esse viés que nós precisamos perceber. Então o poder de Deus virtualmente entende-se que é contra esta crença sobre Baal, assim como foi o tempo de Moisés. E o ponto culminante do ministério de Elias é esse momento quando ele se encontra com esses profetas. Depois de uma vitória tão especial, Elias está acabado por causa de uma promessa. Acabe chegou em casa e diz assim: olha, você não pode nem imaginar, minha mulher, que Elias fez. Ele matou 450 profetas, esconde os outros 400. E aquela mulher irada diz: olha, aconteça o que aconteça, se amanhã, esta hora, esse homem já não estiver morto, eu vou fazer o que ele fez com os meus profetas. Bem, os nossos sonhos são assim. Nós sonhamos grandes, nós temos perspectiva e é uma coisa natural. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Tarcísio, não é? Essa conquista, e sem dúvida os sonhos são grandes, e cada um de vocês, mas nem sempre nós estamos andando naqueles sonhos. Quantos vocês estudaram, quantos vocês tiveram vitória nos estudos e hoje então se acham subempregados? Eu conversava nesta semana com o pastor Ítalo e eu fizemos a visita a um nosso irmão. Ele não pode vir à noite por causa da escala, mas ele trabalha na ferrovia aqui, não é?
E ele nos contava, o Adenilton, que aonde ele trabalha, existem vários engenheiros, várias pessoas formadas, tal, que têm curso muito superior a ele, trabalhando em coisas até inferiores do que ele está fazendo, porque a situação econômica do país não está fácil, e eles estão entrando nessa situação. Então, não é privilégio, não é privilégio seu, não é azar seu estar nessa situação. Deus tem um propósito tudo isso, Deus não se engana naquilo que Ele vocacionou a você, naquilo que Ele chamou a você, e nos seus sonhos. Não deixe de sonhar, porque Deus vai no momento certo a fazer com que a coisa aconteça. Então, essas coisas, mas é comum você ver jovens deprimidos, pessoas deprimidas, especialmente quando uma pessoa mais adulta perde um emprego, não é? A depois ter sua família constituída, é difícil. Nós temos visto aí muitas pessoas entrarem em depressão por conta dessa situação. Mas, meus queridos, os sonhos que vocês tiveram, o sonho que Deus deu a vocês, a carreira que foi proposta a vocês, para vocês correr até então, tenha certeza, esse Pai amoroso, esse Pai bondoso, esse Pai restaurador, Ele conhece. Não deixe de continuar sonhando. Você vai perceber que Ele continua operando essa maravilha na sua vida. A segunda coisa que eu quero que você perceba é que Deus continua sendo esse Pai amoroso, bondoso, restaurador, esse Deus perdoador dos nossos pecados, quando as nossas realizações se tornam apenas pó, apenas poeira. Parece que já passou, que não temos mais nada a ver com isso. Nos diz aqui o texto que quando esta mulher proferiu esta ameaça, Elias aqui no versículo 4 e 5, diz aqui o texto, que ele se propôs, né, alguma coisa. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. E chegou ao pé de Giesta, e sentou-se debaixo deste e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira de a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Giesta é o mesmo que zimbro, uma pequena árvore, talvez um arbusto de 3 metros de altura, ao qual naquela região se utilizava para algum descanso. Ele deita-se ali, ele está muito cansado, muito exausto, e ele já começou a fazer algumas besteiras. Primeiro era fugir da ameaça de uma pessoa incauta, da pessoa que não merecia a menor confiança. Primeira besteira que ele fez. A segunda coisa foi que ele ficou só. Diz que ele foi até Berseba com seu servo e de repente ele falou assim: olha, meu filho, daqui para frente eu vou sozinho, eu vou ficar sozinho. Não precise ir comigo. Vergonha, será? Talvez ele estava com vergonha do que aquela pessoa andando com ele ia ver agora, o seu fracasso. E quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres estão sozinhos em seus fracassos, acham que vão ser zombados, ridicularizados, não conseguem ter amizade, não conseguem abrir o seu coração. E pastor é uma categoria muito especial. Pastor é uma categoria que a gente percebe muito tem acontecido na área de suicídio até, exatamente porque há uma situação que se fala que pastor não tem pastor. Sabe por quê? Porque se ele contar o seu problema para outro pastor, infelizmente, aquilo vai ser usado contra ele no presbitério, contra a igreja, para alguém tomar a igreja dele. Infelizmente, meus irmãos, é uma triste constatação, mas muitas vezes isso acontece. Então, o sujeito se fecha. Eu louvo a Deus porque há 5 anos atrás, quando eu cheguei de São Paulo, um tanto ferido, um tanto triste pelas coisas que tinham acontecido, mas pela minha índole, meu costume de não querer brigar, não querer contestar, eu entendia que Deus tinha sempre o melhor para nós e Deus teve mesmo. Eu já contei a história para vocês, quando naquela noite do dia 12 de dezembro de 2013, eu ouço a voz de um pernambucano naturalizado em Potiguar. Pastor Marcos, posso falar com o senhor? E aquele sotaque, sabe, que eu não estava acostumado com sotaque, era o Ricardo, o presbítero Ricardo, me convidando, porque o Devanir tinha entrado em contato com ele, trabalhava na Caixa, o Devanir tinha indicado, acho que eu entreguei, não podia entregar, né? Ou pode? Entreguei, que foi, já foi 5 anos, né? Falou com ele, ao meu respeito, e ele entra em contato comigo. Bem, isso foi numa quarta-feira, no sábado, ele e todo esse conselho, somente 2 que não estavam aqui ainda, adentram, roubam o quarto do Arthur, não foi?
numa tentativa lá de apossar-se do quarto, e nós tivemos uma videoconferência lá em São Paulo. E naquele dia eles me convidaram para estar no próximo final de semana aqui. Bem, para fazer curta a história, do dia 12 de dezembro ao dia 29 de dezembro, eu que estava numa angústia, numa tristeza, por questões de coisas que tinham acontecido, né? Eu brinco que a pior traição que eu enfrentei em São Paulo foi uma traição da calvície, né? Ela não teve coragem de me enfrentar pela frente, veio por trás e aí foi devastando tudo e tal. Mas eu enfrentei alguns problemas. E eu não imaginava que aquilo me machucava tanto, que aquilo tinha me perturbado tanto. Quando eu chego aqui em Natal, eu me senti, dia 29 eu fui eleito, no dia 16 de janeiro eu estava aqui, e por uma vida que eu nem pude imaginar, eu só sabia agradecer a Deus. Eu sabia que, depois de alguns dias eu percebi que Deus tinha me pegado no colo e tal, e várias pessoas tentaram me prejudicar lá em São Paulo. E aí a Zilma uma noite, ela falou para mim, depois de 3, 4 meses, ela falou assim: Marcos, vamos escrever uma carta agradecendo aos irmãos que tentaram nos prejudicar, com gratidão, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Eu falei: não, isso aí pode ser uma zobaria, isso aí pode ser sarcasmo, não vamos fazer isso não. Mas realmente era assim, o privilégio foi nosso, não é? A bênção foi nossa, e Deus nos abençoou e cuidou de nós. Mas, meus irmãos, eu comecei a frequentar um grupo, o pastor Zwinglio me levou para um aniversário na igreja dele, em março. Eu estava lá sentado e ele me apresentou um grupo de pastores e falou: olha, esse grupo aqui nós chamamos MAP, Ministério de Apoio Pastoral e Igreja. Nós reunimos toda sexta-feira, você quer ir lá conosco? E eu olhei para Zwinglio e falei: bem, eu vou, se você me levar eu vou, porque era uma das coisas que eu mais queria em São Paulo e não conseguia. Me reunir com pessoas com as quais eu pudesse compartilhar as minhas lutas, minhas dores, abrir meu coração. Eu não tinha isso. Era muito difícil e a gente encontra muita desculpa em São Paulo: é o trânsito, é a poluição, é o horário, é isso, é aquilo, é o perigo, é o rodízio. A gente encontra de tudo para não termos essa reunião de homens. E aqui, meus irmãos, 5 anos eu me reúno toda sexta-feira com esse grupo de pessoas. E eu percebi que só no contato com eles, eu percebi que os mesmos traumas, as mesmas dificuldades que eu enfrentava, eles enfrentavam também. E eu ganhei mais uma vez aquela capacidade de me olhar como um homem mortal, como um humano, não é? E reconhecer que sou falho, sou fraco, preciso da graça de Deus a cada dia e só Ele me suporta. Mas não é fácil quando você pensa que está só. A pior besteira que nós podemos imaginar que dá para enfrentar os nossos problemas. É verdade que essas questões não dá para ser por decreto. Olha, a partir de hoje você vai contar a sua vida para outro, não existe isso. Existem relacionamentos. E o que nós estamos fazendo com os pequenos grupos, que tem vários pequenos grupos relacionados aqui no nosso boletim, acontece exatamente isso. Eu acho que cada um de nós que trabalhamos num pequeno grupo, a gente percebe que uma hora ou outra, não é, pastorito, não é, Ricardo, não é, pessoal? A gente percebe que uma hora ou outra, alguma coisa muito especial começa a acontecer, e orações, talvez que a igreja nem vai saber, mas que aquele grupo, aí existe uma confiabilidade e essas coisas vão nos ajudando. Então não dá para ficar só. Elias se cansou, ele deitou e dormiu profundamente. Ele dormiu profundamente e pediu a morte para Deus. Já ele dormiu o sono da morte. Acho que ele pensava: bem, a hora que eu acordar, eu estou morto. ele pensava em acordar morto, acabou, né? Mas não foi assim. Ele acordou do sono da morte para uma nova esperança. No capítulo 19, versículo 5, diz que um anjo tocou. Diz que veio o anjo ali, na parte B do versículo, depois deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse. Esse de repente a gente não sabe quanto tempo se passou. Mas ele dormiu profundamente, porque depois de andar todo aquele dia, uma noite, estava bem cansado, bem exausto. E ele dormiu talvez como poucas vezes na vida ele tinha dormido. E o anjo ao tocar o desperta. E agora você pode perceber como é que Deus o trata. Normalmente, como o anjo aparecia, era assim: ou era para trazer uma mensagem dura para que ele mencionasse ao povo, ou talvez trazer até um julgamento sobre aquelas pessoas. Não pense que as pessoas ficavam alegres quando viam o anjo, não. No próprio nascimento de Jesus, os pastores tremeram quando viram aqueles cantos angelicais. Não era comum ver anjos.
E aqui também não era. E Elias então vê aquele anjo e falou assim: pronto, agora pegou, não é? Agora, não é? Ele já imaginava que ele tinha fugido. Ele falou: talvez vai repetir aquele negócio do Éden. Eu lembro que Adão, um anjo apareceu para ele e disse assim: olha, fora, talvez é isso que me resta. Mas meus irmãos, esse pai bondoso, misericordioso, amoroso, chegou para ele e disse, o anjo chegou para ele e falou assim: Elias, levanta-te e come. E ele não tinha trazido nada, seu servo não estava com ele, mas talvez aqui ele olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água, e ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Talvez foi a primeira entrega delivery da história, não é? Elias com fome, não tem onde comer, não é, tudo fechado, não sabe onde comprar, e ele está com fome, Deus sabe disso, e de repente vem um anjo lá, toca a campainha, não toca a campainha não, bate nele e fala assim, olha, levanta e come. E ele olha para aquilo ali assustado, e ele nem pergunta de onde veio, ele apenas come. Ele come, bebe, comeu tanto, bebeu tanto, que de repente ele dormiu de novo. E ele dormiu tão agradável de noite, ele ficou tão bom, não é? Meus amados, você percebe aqui o cuidado de Deus? Sabe o que Deus faz quando você está deprimido? Sabe o que Deus faz quando você se sente que Deus não ama mais você? Isso é pura bobagem. Deus, ele te trata com carinho, ele te quer restaurar a sua vida. Deus podia chegar para Elias, o nosso modo de ver: você é um fracasso mesmo, hein, cara? Eu te dou uma vitória daquela e você faz isso comigo? Eu te dou uma vitória tremenda e você, por causa de uma mulherzinha, você foge. Deus não o repreendeu, Deus não zombou da sua fé, Deus não classificou o seu fracasso como o pior dos piores. Deus simplesmente falou assim para ele: Elias, faz bem. Elias começa, a primeira coisa que Elias faz de bom nessa história é deitar e dormir. Ele precisava de descanso. Quantos de vocês às vezes não têm uma noite tranquila de sono? Quantos de vocês não conseguem dormir? Eu já passei por isso muitas vezes, que você não vê a hora de amanhecer o dia porque você não aguenta mais e a noite parece que não tem mais fim. Quantos de vocês não gostaria de voltar, acordar daquela manhã gostosa, pegar um cuscuz com leite de coco, com queijinho, uma tapioca, e talvez nesses dias você não tenha nem vontade, você não tem nem apetite. Deus, não pense que Deus é esse carrasco que você imagina que Ele fosse. Ele sabe a sua dor, Ele sabe o seu abatimento, Ele sabe o que se passa em seu coração. Ele traz para você uma palavra de conforto nesta noite, e eu espero que você entenda bem isso. Então ele dorme, e o anjo, diz aqui o texto, que o anjo então esperou que ele dormisse, também não se sabe quanto tempo ele dormiu, não é? E diz que o anjo despertou novamente e diz assim: Elias, é o seguinte, está muito bom tudo aqui, o hotel está muito agradável, mas olha, você tem que comer e beber, porque a história, o nosso caminho é longo. E aqui você vê o outro passo, outra forma como Deus então, Ele restaura a nossa vida. Esse Pai bondoso, esse Pai amoroso, restaura a nossa sorte. É quando nos leva a confrontar-nos conosco mesmos. Não pense que nessa história Elias saiu impune, que nunca ninguém foi perguntar, que ele não foi perguntado o que estava acontecendo. Por duas vezes, no versículo 9 e versículo 14, Deus pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Não é? Acho que ele falou: não foi o Senhor que mandou eu andar? Elias, o que você está fazendo aqui? É como se Deus falasse: Elias, eu sei o que você está fazendo aqui. Quem não sabe é você. Apesar de comer, apesar de dormir, apesar de ver anjo, Elias não estava curado ainda. Elias não tinha curado os seus traumas, suas feridas. Ele estava profundamente magoado. E a primeira vez que Deus pergunta para ele: Elias, o que você faz aqui? Deus o confronta, e esse caminho da restauração passa exatamente por esse momento. Deus chega para ele e diz: olha, Elias, eu quero que você caminhe por 40 dias. Mas quando Deus pergunta para ele, ele fala assim: Senhor, eu tenho razão de estar assim. Olha, o povo te abandonou, os israelitas te deixaram, eles estão adorando a deuses falsos. Senhor, eles estão com tantos problemas, e olha, eles fazem isso, fazem aquilo, rejeitam a tua aliança, quebram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Só eu, o único que sobrou, e agora também procurando matar-me.
Foi a primeira coisa que ele falou para Deus. Então Deus falou para ele: Elias, olha, vem cá, você vai caminhar. E ele se alimenta, não é? E ele é despertado pelo anjo, e 40 dias e 40 noites ele caminham. Ele é levado para o topo de um local muito famoso. Ele nem sabia para onde ia. Deus não falou para ele, mas Deus veio conduzindo. E sabe para onde era? Horebe. O onipotente Horebe. Sabe o que era o Horebe? Aqui o texto diz que era o monte de Deus. Você pode imaginar, de todos os montes da terra, Deus diz: o Horebe é meu monte. Eu não sei quantos de vocês já foram a Israel, mas quando eu era 20 quilos mais novo, eu estive lá, e uma das passeios que a gente faz é subir o Horebe, né? A gente sai de manhã cedo, bem de madrugada, e você vê o nascer do sol de uma forma maravilhosa. Meus irmãos, é uma coisa emocionante, é algo lindo a gente perceber, não porque aquele lugar é assim, ai, que coisa, que vista maravilhosa, mas você fica pensando: meu Deus, de todos os montes da terra, o Senhor disse que aqui é o seu monte. E Elias deve ter lembrado: opa, Horebe. Ele deve ter lembrado de Moisés. Ele falou: eita, essa história está ficando boa. Já que eu não fui expulso como Adão e Eva do Éden, talvez agora então Deus vai repetir a história de Moisés comigo. Eita, cadê a sarça? Onde é que está? Como é que é? Não, estou dizendo, é ilação minha, né? Mas ele podia estar pensando tudo isso, lá no Horebe. Que honra estar aqui no monte de Deus. Mas, amados, ele continuava muito ferido. Deus então disse para ele: Elias, faz o seguinte, vai lá para fora. Vai lá para fora do monte, porque eu vou passar. E de repente Deus demonstra o seu poder aterrorizador para com os homens, para com a natureza. Primeiro, um furacão tomou conta daquelas pessoas, que nós brasileiros não sabemos que é furacão. Esses ventos aí de 100 quilômetros, que às vezes nos assustam, não é nada perto dos furacões do centro-oeste e costa-oeste dos Estados Unidos. Eu já tenho visto fotos originais, estradas, rodovias sendo tiradas do local e sendo feito como um 8, né, com o símbolo do infinito, com aquela rodovia sendo arrancada de uma forma ou outra. E vocês sabem, vocês têm visto vários furacões chegando, e como é noticiado isso, é terrível. Imagine um furacão que despedaça rochas, que despedaça as penhas. E Elias está ali fora vendo tudo aquilo, e é interessante, de cara limpa, olhando tudo aquilo lá, e falou: bom, agora Deus vai lá, deixa eu ficar atento aqui, deixa eu ficar atento. E diz que Deus não estava naquele furacão. De repente também você vai perceber um terremoto. Bem, Rio Grande do Norte é um dos poucos estados do nosso país que tem esse privilégio de vez em quando, né? João Câmara, aqui eu já ouvi várias vezes, e essa semana eu estava conversando com alguém que alguns anos atrás, ele na casa dele viu a casa tremer, lustre tremer, e aconteceu, não é? Por o efeito de João Câmara, não é? Eu não sabia que o João Câmara se enchia tanto assim de vez em quando, não, e acontecia essas questões. Mas é terrível. Eu conheci pessoas que moraram em lugares onde terremoto acontecia, que a única solução era ir para fora de casa, ficar com as pernas abertas na rua, porque se agachasse de um lado, ele ia para o outro, se agachasse daqui, assim mesmo, os filhos no colo, aquela sensação de não poder voltar para casa. Elias viu tudo isso de cara limpa, terremoto terrível, nada. E Deus não estava naquela coisa. Aí, de repente, um fogo. Esses dias temos falado muito de fogo, não é? Fogo na Amazônia, que eu não concordo com isso, do que estão acontecendo, nunca concordei com queimadas, mas muitas coisas estão sendo colocadas em postagem de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, não é, para se apresentar que é hoje, todo mundo metendo o bedelho no Brasil, embora nós precisamos tomar cuidado. Eu já vi coisas piores aconteceram na Amazônia, porque morei ali, acontecendo do que queimadas, não é? Meus amados, o pior problema do ser humano não é o aquecimento global, mas é o esquecimento global de Deus. Esse é o maior problema que você enfrenta, pode ter certeza. Mas o fogo é devorador. Você vê a Califórnia de quando em quando, você vê a Europa, você vê esses países que estão enfrentando, né? E mesmo aqui a Venezuela, a Amazônia, você enfrenta muitos problemas. O fogo é terrível. A morte por fogo não é fácil, não é brincadeira. E Elias, mais uma vez, vê tudo aquilo ali de cara limpa, e agora, bom, agora Deus vai falar, E Deus não fala nada. E ele já está ficando chateado com a história. Ele falou: bom, o que vai precisar acontecer agora? Não é?
que eu vou precisar perceber para restaurar a minha vida? O que é que Deus vai precisar fazer para eu me animar o coração? Talvez ele esperava um fenômeno muito maior do que tudo aquilo. E diz o texto que de repente, depende da tradução, eu gosto daquela tradução que fala um cício, não é? Um cício tranquilo, um leve vento, não é? Uma brisa suave dessas brisas destas noites maravilhosas de Natal, não é? Inclusive, só um parênteses aqui, talvez se você está vendo aqui os nossos ar-condicionados aqui, você fala, nossa, essa gente aqui é pão dura, né? Não quer ligar o ar-condicionado, né? Mas não é isso não, é que ainda falta algumas coisas para ser colocado e nós não temos a energia da Cosérnia, só por isso que estamos usando os ventiladores ainda. Então, não é que não queremos pagar energia, mas logo, logo nós vamos ser beneficiados. Fecha o parênteses. Elias, ele está ali então, e aquela brisa suave, aquele cício tranquilo, não é? E de repente, diz o texto que ele pega a sua capa e encobre o rosto, porque ele percebeu alguma coisa diferente. Ele enfrentou três acidentes, 3 catástrofes atmosféricas terríveis, de cara limpa. Mas de repente, como se fosse um ato de respeito, reconhecimento, ele cobre o seu rosto, porque Deus fala com ele. E sabe o que Deus fala com ele? Sabe o que é que Deus pergunta para ele naquele momento? A mesma pergunta. Quando ele ouviu, verso 13, diz que ele envolveu a capa para cobrir o rosto e saiu à entrada da caverna. E a voz do Senhor perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez, prova que ele não tinha aprendido a lição. E ele mostra mais uma vez a miserabilidade do seu coração, porque você e eu somos tão iguais a eles. Ah, Senhor, será que o Senhor não tem percebido? Eu tenho sido em extremo zeloso. Aos deuses dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando a vida para me matar. Meus irmãos, vocês repararam nisso? 2 vezes que Deus pergunta e os culpados são todas as pessoas, menos ele. Sabe o que é uma doença quando você está depressivo? Você nem consegue mais ver seus próprios pecados, suas próprias faltas. É teu marido que é culpado, é tua esposa, é teu filho, é o trabalho, é a falta de trabalho, é a igreja, é o pastor, é o presbítero, são os membros, são as pessoas. Sabe, todo mundo é culpado, é o governo, é o meu patrão, é meus empregados, todo mundo é culpado, menos eu. E ele estava passando por tudo isso sem aprender nada. E Deus então, de uma maneira muito especial, mostrando a sua gentileza, a leve brisa toca o seu corpo, e ele demonstra a seu servo toda a sua graça, que ele está agindo de uma forma muito especial. Quando ele pergunta de novo, Elias, o que você faz? E ele responde a mesma coisa. Ele deve ter pensado, bom, se aqui em Horebe eu não consigo solução para o meu trauma, onde? Onde eu vou encontrar? Se Deus me traz até aqui, e eu vejo essa brisa assim, que eu vejo em tudo quanto é lugar, na minha terra, no meu lugar, não precisava vir até aqui para ver isso. Eu precisava de alguma coisa mais forte. Mas, meus irmãos, aqui está o último lugar, a última coisa que Deus faz como Senhor, Pai bondoso, amoroso, restaurador. Quando Ele devolve a nossa alegria, quando Ele devolve a nossa satisfação plena nele, quando Jesus se torna a fonte da nossa alegria, da nossa vitória. Deus olha para Elias e fala assim, Elias, volta pelo mesmo caminho por onde você chegou até aqui. Elias deve ter perguntado, Deus, eu não quero voltar para o mesmo lugar. O Senhor sabe que lá eu corri de medo. Minha síndrome de pânico começou nessa situação. Eu estou apavorado, eu vou voltar para lá, naquele lugar. Senhor, eu estou aqui esperando que o Senhor faça alguma coisa. O Senhor vem com essa brisazinha e fala comigo e eu tenho que voltar. O medo deve ter tomado conta do seu coração. Aquela insegurança deve ter tomado o medo de voltar. Aquele alimento que ele tinha recebido por 40 dias, tinha capacidade de sustentar-lhe por mais 40 no trajeto de volta. E Deus faz exatamente assim. Volte para o que você tinha que fazer.
Há umas semanas atrás, minha filha me ligou muito triste, chorando, mais chorava do que falava, com problema no casamento, não sabendo o que fazer da vida, não sabendo o que fazer no trabalho e tal. Eu depois, pai, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu falei assim, pai, eu tenho orado tanto a Deus, pedindo que Deus me dirija, pedindo que Deus me ajude. Por que Ele não faz isso? Quer dizer, todo mundo é culpado, né? Menos ela. Aí eu falei para ela assim, olha, escuta, deixa eu me dizer uma coisa. E eu citei esse texto de Elias. Os mesmos passos que Elias deu para vir lá de Berseba até Horebe, foram os mesmos passos que ele tem que dar de volta. Não existe esse movimento de preguiçoso, que a gente entra pelas próprias pernas nos problemas e quer uma trasladação. Logo mais você vai ver, vai até acontecer isso com Elias. Elias nem foi enterrado, ele é trasladado. Mas aqui nesse caso ele tinha que voltar passo a passo a sua vida de rotina. Ele tinha que voltar à vida de rotina e fazer aquilo que Deus o disse para que ele escolheu para fazer. Sabe qual era um dos ministérios principais de um profeta? Era ungir. Era ungir um sacerdote, era ungir um rei, era ungir aquelas pessoas. E Deus não dá nada mais além para Elias, para mostrar como Deus o amava, do que aquilo que tinha dado a ele. Deus não disse para Elias, olha, espera aqui que eu vou fazer sinal no céu e na terra. Deus não disse para Elias, olha, fica aqui que eu vou manifestar alguma coisa que você nunca viu. Deus olhou para Elias e falou, vai para as mesmas coisas, vai para as coisas simples da vida. E naquela manhã eu falei para a Júlia, minha filha, o que você tem que fazer hoje? Ah, eu tenho que trabalhar. Vai, trabalhe com garra, honre a tua profissão, o teu empregador. O que você tem que fazer depois? Ah, eu tenho que fazer isso. Faça com dedicação, coisas simples. Não fique inventando coisas na vida. Matar profetas não era profissão. Profetas falsos não era profissão de Elias, não. Não era a vocação de Elias. Deus chamou Elias para coisas simples da vida. Pode acontecer coisas esporádicas. Talvez você está querendo sair dessa situação em busca de uma manifestação toda especial de Deus. Ah, quando vem aquele pregador em Natal, aquele homem que tem uma palavra poderosa? Ah, quando será que eu vou ouvir aquela oração? Quando é que eu vou naquele culto que vai fazer tremer o local? Meus amados, isso é pura bobagem. Deus não está pedindo para você fazer estas coisas. Deus está apenas para você viver a vida que Ele deu, como Ele te salvou, como Ele te criou. Glorifique a Deus no seu emprego, agradeça a Deus no seu estudo, agradeça a Deus pela sua família. Ao invés de ficar culpando, achando que tudo está errado, agradeça a Deus pelas coisas que têm acontecido. Faça as coisas simples da vida. Matar profetas não é coisa que a gente faz todo dia. E Elias precisava aprender essa lição. Quantas vezes ele viu aquela brisa? Quantas vezes na sua terra ele sentiu aquela brisa suave, gostosa? E não percebeu que Deus estava ali. Meus amados, quando Deus não age na nossa vida de uma forma retumbante, que faz com que todas as pessoas percebam que Ele está ali, pode ter certeza que Ele trabalha em silêncio. O silêncio de uma brisa. Na nossa normalidade, na nossa vida qualquer. Naquela vida em casa, quando você chega ao lado da tua esposa e ajuda de alguma forma, não é? Fazendo aquela terapia, 1, 2, 3 vezes por dia, terapia limpa, ou de manhã, ou na hora do almoço, ou terapia limpa à noite. É muito bom, isso ajuda muito no casamento, não é? Mas são coisas que você faz, é tão simples isso. Eu tenho tanto problema com a minha esposa, mas meus amados, coisas simples da vida. Deus não está pedindo para você no encontro de casais, onde tudo vai ser revirado na sua vida, e agora você vai se acertar. Volte de onde você veio. Reconheça diante de Deus que o culpado é você, que você tem andado sozinho e que você precisa hoje da sua graça. E agradeça a Deus pelas coisas simples da vida. Agradeça a Deus por Ele nos falar, às vezes em coisas que nós nem percebemos que Ele está agindo. O que é uma brisa? Não é nada perto dos fenômenos que Elias tinha acabado de ver, mas era exatamente ali aonde ele estava. Esse é seu trabalho, Elias. Volte e faça exatamente isso para o que você foi chamado a fazer. Não fique triste, não fique frustrado se você não está fazendo ainda aquilo pelo qual você foi chamado. Agradeça porque Deus lhe deu essa condição de fazer isso. Agradeça ao Senhor porque Ele chamou. Se você não está fazendo, porque não é o tempo de Deus. Vai chegar o momento de Deus. Não despreze as brisas.
Não desprezes o momento. Ah, não, quando o governo mudar, quando as coisas acontecerem. Meus irmãos, eu já vi milagres acontecer aqui. Em 2017 eu trouxe aqui o reverendo Hilder, da Igreja Presbiteriana de Alphaville, uma das igrejas de recursos financeiros melhores de São Paulo. Ele falou, quando eu contei para ele que nós não tínhamos praticamente ninguém desempregado, e a última pessoa desempregada foi a nossa saudosa Rejane, que havia conseguido emprego. Eu falei, olha, a gente tem aqui percebido esse momento. Ele falou, Marcos, eu estou com 20 profissionais do mais alto nível desempregado. A igreja está sustentando seus filhos na escola e dando uma cesta básica para essas pessoas. Gente que mora em Alphaville, não que mora em Alfavela, Alphaville, lá em São Paulo. Padecendo, e aqui a gente vendo Deus operar de uma forma tão especial. Brisa de Deus. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Ore pelo governo, ore pela sua cidade, ore por estas coisas, porque é na paz dessa cidade que você verá a sua própria paz. Mas, meus amados, deixe-me dizer só, Deus olhou para Elias, e eu estou terminando com isso aqui. Elias estava saindo, voltando agora, na força daquele alimento, e Deus deve ter falado assim para ele, Elias, vem cá, só para a tua informação, eu reservei 7.000 homens que não dobraram e nem beijaram Baal. Você pensa que você está sozinho? Agora, tente achar. Entra na internet aí e veja como é que você vai fazer para localizar essas pessoas, seguidores de Jeová. Não é assim, ele tinha que achar. Não pense que aquelas pessoas que serão dignas da sua confiança, será fácil de encontrar. Não pense que elas aparecem rapidamente assim, mas continue orando a Deus, para que Deus coloque em sua vida homens e mulheres, moços e moças, que amem ao Senhor, que tenham responsabilidade com o Rei de Deus, que amem a Jesus Cristo e queiram servir ao Senhor. Então você poderá dizer, eu não ando só. A igreja se propõe a fazer isso. Nós, pastores, colocamos aqui no boletim, olha, se você quiser conversar conosco, você pode vir, tal. Desde que nós colocamos no boletim, Ítalo, quantas vezes pessoas vieram aqui te buscar? Vou procurar 5, não é? Eu tenho atendido pessoas fora, mas para o nosso dia a dia, não é? Seria muito maior. Mas nós queremos dizer, nós não chamamos por decreto. Os presbíteros aqui estão, e nós queremos nos ajudar essas pessoas, mas isso não se faz por decreto. Nós precisamos que Deus coloque em seu coração esse desejo, esse sentimento. Não queira ver no cultão arrebatador de essa semana ou de outra semana, Deus falar com você. Atente para o dia a dia, a forma como Deus tão bondosamente quer lhe conduzir. Como aquela brisa que às vezes nós desprezamos, assim a voz do Senhor para conosco, e a forma como Deus vai nos levar, nos alimentar. Não deixe que o alimento desta noite, espiritualmente, a ceia do Senhor, a palavra de Deus, não deixe que estas coisas se esqueçam da sua vida, façam você esquecer tudo aquilo que você tem aprendido. Honre ao Senhor, e Deus há de ser esse Deus tão gentil, tão amoroso, tão bondoso, tão carinhoso que Ele é com Elias, homem de igual sentimento, a mim e a você. É assim o nosso Deus. Senhor, nós suplicamos que nesse instante o Senhor nos ajude a reconhecer o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça, e nos faça, Senhor, perceber a Tua santa mão a dirigir as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos que o Senhor se mostre esse Deus tão poderoso, tão gracioso, esse Deus que perdoa os nossos pecados, esse Deus que nos ajuda a cada dia. Venha restaurar nossa vida, venha animar nossos corações, venha nos ajudar nesta noite. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém. Convido os presbíteros para que juntos possamos descer.
Meus irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, depois de Paulo abordar o seu ensinamento, como aqueles irmãos estavam cometendo alguns deslizes, algumas coisas erradas na ceia,